acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, meu querido e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. É sempre com muita alegria que estamos aqui ao vivo pela Rede Elite de Comunicações, aqui diretamente de São Paulo, para passarmos alguns momentos, um momento muito, muito alegre, porque é muito bom ter a sua companhia. E desde já eu quero te agradecer por estar nos recebendo aí no teu lar, no teu escritório, na tua casa. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje iniciamos um novo mês. O primeiro dia, o 1º de março de 2023, um mês repleto de comemorações, repleto de datas festivas, mas especialmente um mês que comemora-se o Dia Internacional de nós mulheres, e isso faz com que o mês de março seja mais florido, mais bonito, mais alegre e mais empoderado também. E por isso eu quero cumprimentar a você, mulher, mulher forte, mulher trabalhadora, mulher dona de casa, mulher jovem, mulher menina, mulher idosa, mulher a todas as mulheres que do nosso Brasil. Por quê? Porque nós merecemos, sim, este dia, merecemos sermos cada dia melhores, e março nos proporciona esta festa, essa união entre nós mulheres. Então vamos brindar esse 1º dia de março com o nosso programa Momentos. Muito obrigada a vocês que sempre nos dão essa audiência, a você aqui de todas as cidades do nosso querido São Paulo, e a você também de todos os estados de norte a sul do Brasil. Muito obrigada a você que está nos assistindo, nos ouvindo através da elitv.com.br e também através da Rádio Paineira FM, aí do Rio Grande do Norte. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. A você também através da Rádio Marconi, aí do Rio Grande do Sul. Um grande abraço e muito obrigada desde já por fazer parte aqui da elitv.com.br, e a você também da rádio lá do Rio de Janeiro, a Rádio Master FM. Um grande abraço, receba o nosso carinho sempre e muito obrigada por estarem aqui e por nos permitir estar bem pertinho de vocês. Eu também não posso deixar de agradecer todos os áudios que vêm de outros países de vocês que estão além do nosso Brasil, além das nossas fronteiras, ligadinho aqui conosco todas as quarta-feiras, passando esses momentos tão especiais, que não seria tão especial se não fosse você e com os nossos convidados. E hoje nós estamos aqui com uma convidada brilhante e o nosso tema também muito especial. Nós passamos o mês de fevereiro festivo, mas também nós tivemos muitas coisas que nos entristeceram, muitas calamidades, e tudo isso fica marcado no nosso coração. E nada como começar o mês de março falando sobre Deus, sobre a fé, sobre o amor. E é por isso que nós convidamos, eu tenho a honra aqui de ter conosco hoje no nosso programa uma grande pessoa, uma grande mulher. Ela
ela tem muita fé, tem uma linda história. Estamos aqui com a bispa Sandra Nazários, que é da Igreja Pentecostal e da Casa de Oração Pentecostal. E ela vai falar um pouquinho sobre ela, mas primeiramente, eu quero te agradecer, meu amor. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, viu, querida? Fique à vontade para falar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes. Fique à vontade, meu amor. Amém. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, né? Podendo falar de um assunto tão bom quanto é falar do nosso Deus, né? Deus é tudo nas nossas vidas e eu fiquei muito envaidecida até por esse convite, essa oportunidade de nós estarmos hoje, né? Falando com as nossas irmãs em Cristo Jesus, essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que o Senhor tem guardado, protegido, o Senhor tem nos dado força, né? E eu que agradeço, viu, Soninha? Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, né? Eu que agradeço, meu amor. Mas antes de falarmos, de batermos esse papo gostoso com a senhora Sandra e termos a honra também de falarmos sobre Deus, sobre a fé, você que está aí tristinha ou desanimada, ou você também que está desanimado, olha, não perca o nosso programa de hoje, porque nós teremos um testemunho muito forte dessa bispa, dessa pastora, dessa mulher que ela nos traz tanta fé e que eu tive a oportunidade e a bênção de conhecê-la também. Antes disso, eu quero te oferecer uma música a você e a vocês que estão nos assistindo. E eu faço a pergunta, tá chorando por quê? Até logo mais. Chorando porque se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Rádio Elite. A grife da música. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta,
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Atenção para as emissoras que compõem o Grupo Elite de Comunicações. Rádio Elite FM, Rádio Paineira FM Rio Grande do Norte, Rádio Marconi FM Rio Grande do Sul, Rádio Master FM Rio de Janeiro. Emissoras do Grupo Elite de Comunicações. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda e muito obrigada por estar nos recebendo aí, aonde quer que você esteja com o seu carinho, muito obrigada. Estamos aqui hoje num programa lindo, vamos passar momentos falando sobre a fé, sobre Deus, sobre conversão, sobre tantas coisas lindas e precisamos muito falar sobre isso porque nós estamos no dia 1º de março e nós desejamos um momento muito lindo com vocês e também um mês maravilhoso com todas essas mulheres comemorando o nosso dia. Estamos aqui com uma mulher muito especial, uma pastora, uma bispa que está à frente de uma igreja e tem um testemunho lindo e que nos mostra essa fé, essa vontade de continuar e, acima de tudo, de abraçar aqueles que estão precisando de tantas palavras de consolo. Minha querida bispa Sandra Nazares, eu estou muito feliz de você estar aqui, meu amor. E eu tenho muitas perguntas para fazer a você, como eu sei que você é um exemplo de fé, de amor a Deus. E eu quero te perguntar como foi a sua conversão a Cristo, como foi o seu chamado, na verdade, para servir a Deus e da forma que você serve, abraçando tantas pessoas e fazendo esse trabalho para tantos que precisam do teu amor, do teu carinho, do teu abraço, do teu consolo. Como foi? Qual é o seu testemunho de vida? Então, Sônia, na época, eu era muito simpatizante, assim, com o Evangelho, né? Sim. Gostava muito de falar do Senhor, ouvir, né, sobre o Senhor. Mas como todos nós temos muitas dúvidas, né? Nós somos, assim, muitas das vezes nos reservamos para o que tem de mais especial, que é conhecer e ter intimidade com Deus. Sim. E quando eu estava já casada, o meu esposo, hoje eu sou viúva, né, há 10 anos, e o meu esposo teve uma enfermidade. A princípio, eu era muito simpatizante do Evangelho, eu gostava muito da palavra do Senhor, eu tinha aquilo dentro do meu coração. Mas como toda mulher, né, casada, mãe, né, a gente sempre tenta agradar a família, agradar o esposo principalmente. Antes mesmo de conhecer como funcionava, eu já tinha as minhas ideias, né, opiniões próprias a respeito do que significava servir ao Senhor como único e suficiente Salvador. Isso a princípio me atrapalhou muito, porque eu tinha as minhas conclusões, mas não me dei ao luxo, né, ao trabalho de buscar conhecimento, buscar saber do que realmente se tratava servir o Senhor. E tinha muitas dúvidas, mas amava tudo aquilo, já era bem dentro de mim, só que não tomava uma decisão, sempre por alguns motivos, sempre por alguém, sempre achando, né, a turma do achismo, né, achava, sempre renunciando um pouquinho da gente, né, como mulher. Eu tinha aquela ideia, né, que ser cristão eu tinha que não usar maquiagem, né? Não podia pintar o cabelo, usar uma calça. As exigências, não é? De muitas igrejas. E aquilo me atrapalhava muito, porque o coração bombava, mas o homem colocava em posição. E a gente, sem conhecimento, a gente tem que respeitar, não é verdade? Verdade, claro que sim. E eu amava aquilo. Só que, infelizmente, eu não tomava uma decisão.
E Deus tinha pressa, Deus queria, Deus tinha algo grande comigo. E Deus fez da maneira que muitos às vezes não entendem. Deus, eu costumo brincar que eu estava em cima de um muro e eu não nem descia, nem subia, nem tomava uma decisão. Sim. Eu brinco até hoje com esse testemunho que Deus me empurrou do muro, eu caí de cabeça. Eu acho interessante essa tua colocação de ficar em cima do muro, né? Quer dizer, a gente sabe que tem algo a fazer, mas a gente fica ali, aguardando, né, o momento. Qual é o momento que isso vai acontecer, não é? Se prendendo a coisas que no momento você acha que são importantes e na verdade não são, porque para você tomar uma decisão, primeiramente, é abrir seu coração. Deus, ele não procura as pessoas já capacitadas, as pessoas preparadas, as pessoas com autoconfiança. Deus apenas quer uma oportunidade comigo, com você. Deus apenas quer se revelar de uma maneira sobrenatural. E muitas das vezes, nós é que impedimos essa revelação de Deus. Com a nossa mente, com os hábitos que nós temos, né? Por isso que Deus fala na sua palavra, né? Que nós pecamos, nós erramos por falta de conhecimento. E eu tinha muito medo que meu esposo não aceitasse, que meu esposo não quisesse. Então, eu queria servir o Senhor, mas com a família completa, com a família inteira, né? Eu vou fazer uma observação, porque eu acho muito importante não deixar passar isso. Isso, na maioria das vezes, acontece, porque a maioria das vezes é sempre a mulher. Aliás, Deus ama demais as mulheres, Muito. não é? Nos ama muito. E a maioria das vezes, nós mulheres, como mães, como, eu não vou falar donas de casa, mas sim, rainhas do lar mesmo, que nós é quem controlamos Exatamente. e organizamos tudo, não é? E diante disso, nós renunciamos muitas vezes a muitas coisas. E foi isso que você fez, aguardou o seu tempo. Isso, nós como mãe, como rainha, geralmente a gente sempre pensa nos filhos, no marido. Depois que nós paramos um pouco para pensar o que nós queremos, qual é a nossa posição dentro desse lar, dentro desse relacionamento, né? De que forma, de que maneira mais correta nós podemos hoje trabalhar com os nossos filhos, nossos adolescentes, numa época tão difícil, né? Então, naquele momento, por mim mesma, eu não conseguia tomar essa decisão. Aí onde entra, né, o poder e a graça de Deus maravilhosamente. O Senhor simplesmente me empurrou. Não fez perguntas, não questionou, simplesmente me deu um empurrãozinho e literalmente eu caí com a cara no pó de cima daquele muro. Houve uma enfermidade, um câncer no cérebro do meu esposo e nós estávamos buscando a medicina e nada conseguia. E ele ficou internado no Hospital das Clínicas por uma cirurgia. Cirurgia essa que deixaria sequelas, porque era no cérebro. Ou ele ficaria parecendo uma pessoa, tirava toda a racionalidade dele mentalmente, ou ele poderia ficar cego também, ele poderia ficar com a voz também comprometida. E no dia do hospital tinha um rapaz novo que fez a mesma cirurgia, passou pelo mesmo procedimento e Sim. estava sim com esses sintomas. Meu Deus, é forte, né, lembrar. E o que aconteceu? O Senhor mandou pessoas. É incrível. Olha, quando alguém manda alguém falar com você, dê ouvido, porque é o Senhor usando vasos na terra para falar conosco. O Senhor mandava pessoas para nos acalentar na fé, para dizer que o cenário parecia estava tudo acabado. O próprio médico falou para mim, Sônia, após a cirurgia ele só tem 6 meses de vida. Eu olhei para aquele médico, eu falei assim, o senhor já viu o milagre? O senhor já contemplou o milagre? E é difícil falar com eles nesse sentido, até mesmo porque nós entendemos.
Ele olhou para mim com aquela carinha. Eu falei, o senhor vai ver um milagre. Esse caso Porque, é um milagre. na verdade, a razão e a espiritualidade, não é? Ali, não que os médicos não creiam nos milagres, não é? Mas, naquele momento, a realidade era material, era a realidade do que a medicina te dizia. É o diagnóstico, Era o né? diagnóstico. É o diagnóstico. Ele não podia me acalentar dentro daquilo que exerce, cobrando dele da profissão dele, né? Ele não poderia me dar falsas esperanças, né? Porque Sim. a cobrança não teria como. E eu acreditei. É por isso que eu digo que é muito importante que nós tomemos uma decisão de acreditar. Eu acreditei, eu quis acreditar e botei tudo que eu tinha, toda a minha bagagem de fé ali em cima daquilo que eu queria acreditar. E naquele momento, para a honra e glória de Jesus, nós aceitamos. Olha, eu podia ter aceitado Jesus com muito mais tranquilidade, né? Com muito mais conforto. Mas né? quem levou para você esse convencimento? Foi uma amiga, foi um pastor, foi uma pessoa estranha que de repente chegou até você? Quem Deus enviou para falar para você, eu te quero? Então, isso já havia acontecido bem antes. Eu já estava bem simpatizante, meu coração. Ou Sim. seja, isso já aconteceu comigo mesma. Isso já estava acontecendo comigo. Você já havia O chamado foi pressentido direto. que você Exatamente. precisaria de um socorro. Um socorro. O Senhor, Ele é tão perfeito, Sônia. Ele é tão perfeito que Ele já estava me trabalhando. Ele já estava que me lindo, preparando. né? Ele já estava me avisando do que estava por vir. E eu precisava tomar uma decisão para enfrentar essa batalha. Ele Sim, seria imagino. comigo começo, meio e fim. Mas eu precisava dizer para Ele, Senhor, entra. Senhor, trabalha. Senhor, faz aonde eu não posso, aonde eu não alcanço. É o Senhor e eu agora. Porque Ele não podia tomar nem decisões. Porque é a esposa que fica à frente de todas as decisões. E naquele momento, eu me lembro como hoje, eu estava em casa, recebi um telefonema que estavam socorrendo ele, né? Porque ele havia passado mal. E nisso, eu larguei tudo que eu estava fazendo e me joguei, me prostrei no chão. Eu não quis fazer uma oração simplesmente de joelho. Eu simplesmente, como nós costumamos dizer, cara no pó. Eu coloquei a minha testa, o meu rosto no pó. Eu quis mostrar para o Senhor quem eu era naquele momento. Eu era totalmente dependente dele. Ai, que lindo. Totalmente, totalmente. É como se você se despir de tudo que você acha que é, ou que tem, ou que possa ser. Mas você entender que aquele momento eu precisava ter esse impacto, esse encontro com Deus. Eu precisava entregar para o Senhor aquilo que mais naquele momento era de grande valia para mim. O meu esposo, o pai dos meus filhos. Eu tenho o Leonardo Nazário e a Isabela Nazário. Leonardo na época com 5 anos e a Isabela com 5 meses. E eu falei, Senhor, olha o que é bonito nessa história, Sônia, como eu quero dizer para as irmãs que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo. O poder de Deus, ele é grande, mas você pode provocar o poder de Deus sobre a sua vida. Você pode trazer o poder de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é o problema, qual é o cenário que muitos, né, que possam estar nos ouvindo agora estejam vivenciando. Com certeza. Mas se você provocar uma ação de Deus, você tem resposta de Deus. Mas para isso, a primeira coisa que eu, sem orientação, é tremendo que até a ação ele faz você pensar. A primeira coisa que eu pensei, quem sou eu? Não sou nada. O que eu tenho? Não tenho nada. É porque nesse momento nós ficamos tão vulneráveis. Nesse momento nós nos sentimos assim, quem vai me ajudar?
porque se trata de vida ou morte. Exatamente. Quem vai poder fazer com que ele volte a ser o que ele era? Que ele era. Ou o que eu vou fazer agora? Porque existem momentos, nós podemos ter muitos amigos, mas nessa hora, essa hora de total fragilidade, que nós não podemos, é aí que nós vemos o quanto nós somos pequeninos. Exatamente. Não é? Pequeninos mesmo. É que nós dependemos de Deus como Pai, não é? Verdade. E Ele te ouviu. Me ouviu, porque foi tão interessante, foi tão rápido, porque nós temos um hábito de barganhar. Você já reparou que o ser humano tem um hábito de barganha, né? Nós temos um hábito de barganhar. Tudo nós achamos que temos que dar algo para merecer algo, ou fazer algo para receber algo. E eu tive um encontro com Deus, e eu conversei com Deus. Na época eu não tinha casa própria ainda. Isso, medicina, médico particular, tudo que você pode imaginar de primeira qualidade, nós já estávamos fazendo. E eu tinha uns sonhos, Soninha, o sonho da casa própria. Qual a mulher que não tem o sonho da casa própria, o projeta, enfim. E eu tinha muito vontade de ter a minha casa própria. E naquele momento, quando eu me prostrei diante de Deus, eu estava com as mãos vazias. Eu estava com as minhas mãos vazias. E eu falei, meu Deus, o que eu posso te oferecer para que o Senhor venha ao meu auxílio, ao meu socorro? A falta de conhecimento, às vezes, nos faz pensar coisas. E naquele momento eu falei, eu tenho um sonho. Eu lembrei, eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Eu falei, Senhor, o que me adianta ter uma casa própria sem um marido? O que adianta ter uma casa própria, onde eu não vou ter meu esposo juntamente com os meus filhos? Senhor, se o Senhor curá-lo, se o Senhor estiver com ele, eu entrego o meu sonho. Eu morro pagando aluguel, eu morro morando na casa de alguém, mas Senhor, é o que eu tenho para te oferecer. Olha, naquele momento eu pensei dessa maneira, é o que eu tenho para te oferecer. Você estava oferecendo os teus sonhos para ele, para que ele curasse o seu marido. Movesse, mudasse aquela situação. Enfim, Sônia, eu vou te falar uma coisa. Ali Deus ouviu a minha oração, porque Ele contemplou, não talvez a ignorância desta oração, vamos deixar isso bem claro. Ele simplesmente contemplou a sinceridade do meu coração. Ele contemplou aquilo que Ele olhou para dentro de mim e falou, filha, eu não preciso da tua casa, eu não preciso das suas coisas, eu preciso de você, filha. Eu quero é você, filha, juntamente comigo, fazendo aquilo que eu determinar ou colocar nas suas mãos. Eu não sabia disso, não tinha buscado isso ainda, eu era totalmente leiga nesse assunto. E, para simplificar um pouco, ali Deus fez começo, meio e fim. Deus operou de uma tal maneira com meu esposo, uma cirurgia de 10 horas. 10 horas eu fiquei esperando no Hospital das Clínicas, 10 horas. A enfermeira, fiquei no corredor quando ele saiu da cirurgia, acabou, a enfermeira levou ele para o quarto. Eu achei que ele não ia ter resposta, não, porque ele estava indo assim, induzido, coma induzido. Eu olhei para ele deitado assim, né, falei, ai, estava olhando e conversando com ele, ele simplesmente abre o olho e fala comigo. Eu quase fiz assim, né, falei, Jesus. Pensei, meu Deus, para honra e glória do Senhor. Ele já começou a conversar comigo. Ele ficou totalmente sem nenhuma sequela. Totalmente. Curado, não é? Curado. Deus não faz nada pela metade. Pela não. metade. Ele ficou curado. Ele ficou perfeito. Não teve sequelas. Não teve nada daquilo, né, naquele quadro, daquele diagnóstico que nos foi passado. Mas, para honra e glória de Jesus, Deus não me tirou a casa, não precisava. Deus me deu... Para que Ele queria a tua casa? O meu sonho, para que Ele queria o meu sonho? Ele queria apenas a minha oração. Ele só queria que eu acreditasse de verdade que existe um Deus que cura, sara, transforma e liberta. Ele queria que eu entregasse apenas a minha adoração. Apenas minha adoração. E ali
Deus trabalhou, Deus curou, Deus sarou e Deus me deu a minha casa. Além do que eu imaginava ter um dia. Ou seja, Deus curou e Deus ainda aperfeiçoou o meu sonho. Você entende o que é isso? Eu entendo muito bem o que é isso. Coisa linda, coisa linda. Tá certo, vocês podem estar perguntando, você falou que é viúva. Sim, ele morreu 15 anos depois e morreu de outra enfermidade. Ou seja, naquele momento, Deus curou, Deus sarou e Deus acrescentou. O acrescento. Sabe o que ele acrescentou? Quando eu vivenciei isso, eu morava com a minha mãe, numa casa dos meus pais. Aí Deus acrescentou com saúde, Deus prosperou na área profissional e aí nós construímos a casa do nosso sonho. E para honra e glória de Jesus também, ele vivenciou isso. Ele ainda... Sabe o que acontece? É tão lindo esse testemunho seu, porque eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e já devem ter passado por provas difíceis assim, onde onde sentiram isso. Mas naquele momento, falando a teu respeito, Deus, ele viu que você não estava preparada nem para aquela perda. Você estava tão fragilizada que você, claro, nós nunca estamos preparados para perda nenhuma. Exatamente. E ele foi tão bondoso Muito. com a sua vida que ele falou, eu não vou deixar a minha filha dessa forma. Foi uma maneira dele falar, eu quero você. Exatamente. E realizar também o teu sonho de querê-lo, de querer chegar a Deus, se aproximar dele. E ele nos chama da forma que nós somos. E essa preocupação, mas como? Como que eu vou para a igreja? Eu tenho a minha vaidade, eu gosto do meu brinco, eu gosto do meu anel, eu gosto da minha roupa. Enfim, como que eu vou entrar numa igreja, vão olhar para mim, o que vão falar, não vão me aceitar? Mas nós temos que pensar que Deus, ele é o transformador da nossa vida. Ele decide para o que é que ele nos quer. E naquele momento, ele só queria te mostrar o quanto ele te amava. Me amava. Me ama, né? Me ama. Ali te amava, mas ele te ama. Ele ama a todos nós, a todos nós. E o que é gostoso disso tudo é que são 23 anos que eu aceitei, que eu tive esse encontro com Deus. Eu nunca, particularmente, eu nunca fiquei fora do ministério, da casa do Senhor, né? Sim. Porque a gratidão me fez ver um Deus, a princípio. A gratidão. E hoje eu sirvo por amor, simplesmente amor. E amar o Senhor está além de nós condicionarmos eles a situações terrenas. Precisamos dele aqui nessa terra, é óbvio, precisamos. E ele é presente. Sim. Porém, a promessa dele está além desta terra. A promessa dele é o paraíso, é o reino dos céus, a nova Jerusalém, né? É para este lugar que nós temos que estar preparados. É para este lugar que nós precisamos nos liberar a aceitação. Nós precisamos aceitar a proposta de Deus. Porque se assim não fosse, nós não teríamos um tempo determinado, não é? Exatamente. De vida, não é? Se assim não fosse, nós não teríamos... Eu costumo dar um exemplo sobre isso, porque muitas vezes nós nos achamos os tais, não é? A gente o ser humano, ele tem uma coisa de vaidade muito extrema. Quando eu falo ser humano, somos todos nós, de alguma forma, nós temos a nossa vaidade, não é? Seja ela qual for. Mas, numa ocasião, eu estava na praia, frente ao mar, e eu estava tomando meu banho de sol, olhando. Aí eu via que as pessoas iam mergulhar e era limitado. Chegando até aqui, ela tinha que voltar. Exatamente. Porque a onda cobriria. Uhum.
Aí eu falei, puxa vida, nós não conseguimos dar 20 passos no mar. 20 passos você morreu. Então, quer dizer, No meu caso, 10 já estou. Eu fiquei observando aquilo. Aí eu falei, meu Deus, nós não conseguimos. Se nós ultrapassarmos 2 ondas grandes, acabou a história. Que nós construímos Não é para nos verdade? proteger. É um exemplo, é só um exemplo. Mas ali, observando, eu tomei consciência do quão pequenininho nós somos, gente. Nós não conseguimos sequer ultrapassar 20 passos do mar. É Se você verdade. for contando, vai indo. Você não chega. Então, quer dizer, nós não somos donos de nada. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. E isso não é para nos deixar tristes. Não, de É maneira para nos alguma. deixarmos alegres. Sabe por quê? Porque eu entendo que, já que um dia teremos que nos despedir, então nós temos que ter uma vida muito alegre, que é isso que Exatamente. Deus deseja de nós. Que nós tenhamos vida. Vida. E vida em abundância. Que a gente aproveite muito os nossos dias, não é? Ó, como a Bíblia diz, tudo é lícito, porém nem tudo te convém, né? Eu acredito muito nisso, que nós temos esse privilégio de escolha. Olha que coisa mais linda. Um Deus tão soberano, um Deus tão acima de todas as coisas, e nos trata com tanto respeito, porque Ele nos dá o direito de escolha. Ele dá-nos direito de entender qual é a hora, qual é o momento, qual é a situação que vai chamar a tua atenção. Bem-aventurado, na minha ideia hoje, de quem toma uma decisão dessa sem passar por algum tipo de, de um problema ou coisa parecida. Por amor, de né? buscar diretamente por Nossa, amor, sem nunca passar por uma prova, Exatamente. por nunca ter que se jogar no chão, chorar, prantear, não é? Exatamente. Não é Por isso que tem que se aproveitar o que está sendo feito hoje. Hoje nós temos um acesso tão grande a informações. Mas, Bispa, você que tem a sua igreja, apesar de nós não estarmos colocando aqui, Não. que eu quero deixar bem claro, o respeito que nós temos por todas as religiões, porque não é isso que nos liga a Deus, e sim o amor, a palavra, a obediência de muitas coisas, enfim. Como nos dias de hoje, Bispa, você consegue falar sobre a Bíblia, sobre as coisas maravilhosas e fazer com que as pessoas acreditem que o que está escrito é verdadeiro? Olha, nós partimos muito, eu principalmente, né? Vou falar um pouquinho de mim como líder da Casa de Oração. Eu parto do princípio que Deus está acima de todas as coisas e somos totalmente dependentes dele. Totalmente dependente deles. Só que eu hoje entendo, teve um tempo que eu era um pouco aflita em relação a pregar, as pessoas aceitarem e seguir. Existe um período muito forte na minha vida nesse sentido. Hoje, mediante a essa perda, mediante a muitas coisas, Deus vai nos trazendo maturidade, Deus vai nos trazendo bagagem e Deus vai nos mostrando como agir. Se eu disser, Soninha, que hoje está fácil para falar de Deus, eu estaria mentindo. Eu acredito, sim, Estaria nisso. mentindo. Se hoje você... Porque, na verdade, nunca foi, nunca será o homem que convence a ninguém aceitar Jesus, seguir Jesus como manda a palavra dele. Homem nenhum tem essa autonomia, mulher nenhuma tem essa autonomia. Qual o nosso papel? Mostrarmos o caminho. É como o que eu estou fazendo aqui hoje. Entende? O meu testemunho falou comigo naquele momento, trouxe algo que eu precisava ser revelado. Entendi. É como você diz, não sou uma pessoa triste, não sou oprimida, uso maquiagem, uso minha calça, sou feliz, vou ao teatro, vou ao cinema, vou à praia, vou à pizzaria, me divirto, converso, brinco
isso, em momento algum, servir o Senhor me tirou a felicidade de viver. Pelo contrário, aumentou, aguçou a vontade de eu viver. Porque eu sei que cada um de nós temos um propósito. O nosso nascimento já é uma vitória. Não foi uma competição para você chegar no ventre da tua mãe? Você já não começou competindo de alguma forma? Sim. Então eu me considero mais do que vencedora por ter nascido. Algo já tem em especial no meu, no teu, no nosso nascimento. E o Senhor, como eu costumo entender, Ele não faz nada sem propósito. Não existe, foi uma coincidência. Não, é um propósito de Deus. E eu acredito sim que as pessoas que estão na igreja, eu prego dessa maneira, você não precisa motivo. Eu não preciso te dizer motivos para aceitar o Senhor. Eu não preciso te dizer motivos para você permanecer na presença do Senhor. A própria mensagem dele já te convence onde é o teu lugar. Mesmo porque Deus não é um Deus opressor, não é? De maneira Deus é um Deus que bate a porta do teu coração, não é assim que ele fala? Eis que bato a porta. Se abrir? Né? Se abrir, eu estarei contigo, não é? Ele ainda sendo o dono de tudo, né? O nosso Criador, ele ainda bate a porta para pedir licença para entrar no nosso coração. Ao contrário do nosso inimigo. Ao contrário de nós, que muitas vezes não pedimos licença para nada. A gente já vai invadindo a vida das pessoas, exigindo, pregando de uma forma que você faça, que você se torne até, como se diz, com autoritária, no sentido de falar, não, você tem que estar aqui dessa forma. Como tem que se compreender que as pessoas levam um tempo para compreender quem é Deus, um tempo para entender a palavra de Deus e um tempo para o Espírito Santo se revelar àquela pessoa. Por isso que a Bíblia fala, vinde dos jeitos que estais, mas não permaneceis. A gente tem que ter um cuidado também de não permanecer. Você dentro da igreja, ouvindo, sendo instruída, sendo preparada para uma transformação, se você verdadeiramente não abrir e deixar entrar, ou só ficar na porta, ele não vai entrar. Ele não vai fazer morada, então não haverá transformação. Ou seja, estou na igreja tal, no ministério tal, e não consegui alcançar algo. Não, você já alcançou, você já chegou lá, mas e a tua parte? Mas, bispa, muitas vezes é difícil as pessoas entrarem numa igreja nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos a internet. Então, quer dizer, eu vou ler a Bíblia e eu abro a Bíblia aqui pelo celular. Mesmo muitas pessoas dentro da igreja já não tem mais o costume de ir com a Bíblia, mesmo porque está no celular. E quando, na verdade, o contexto bíblico, o estudo bíblico é o que faz te dar o convencimento do que Deus quer falar com você. E não apenas uma frase ou apenas meio capítulo, enfim, tudo isso se torna muito mais difícil a compreensão da bíblica. E muitas vezes, muitas pessoas hoje ainda duvidam que a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, né? Pelo Espírito Santo. E ainda duvidam. Lógico, o mundo está muito desenvolvido. As pessoas estão muito além, não é? A gente pode ver pelos nossos filhos, por netos, por crianças que hoje já nascem, não é? Num outro mundo. Exatamente. Então, quando nós falamos em Bíblia, em Cristo, eu acredito que os pastores, quando eu digo os pastores, eu acredito que todos aqueles que pregam o evangelho, não precisa ser só o pastor, o bispo, pode ser a denominação que você colocar. É muito difícil você mostrar que a Bíblia ainda é o teu caminho,
para Jesus, é como você falou, é o Espírito Santo que vai te conduzir e te levar ao caminho certo, não é? Exatamente. Daquela doutrina, que é muito difícil, muito Então, difícil. Nesse parâmetro é uma coisa pessoal minha. Eu penso assim, eu ensino assim. Naquela época não foi diferente. Ele veio e ele precisou provar também Verdade. a sua existência. Muitos criam e muitos não criam. Nós tínhamos os fariseus, doutores das leis, que era todo lá, né? E eles convertiam a lei fruto do seu próprio vento. Hoje não é diferente. Hoje nós temos, por isso que acontece que nós temos essa preocupação da credibilidade da palavra de Deus. Porque o escândalo é lícito, mas ai daquele por onde vira o escândalo. Infelizmente, a maior luta que nós temos hoje para que as pessoas acreditem São os maus exemplos, não é? Os Exato, péssimos os maus testemunhos. exemplos, os maus testemunhos, vindo das próprias igrejas. Porque, na verdade, eles não deixam de acreditar. Eles não deixam, pelo contrário, eles buscam mais conhecimento dentro daquela leitura. Eles, na verdade, eles ampliam o conhecimento dentro da base, a Bíblia, a palavra de Deus. Mas por conta do próprio homem, por conta das ações que muitos que pregam e não vivem, têm ocasionado a dúvida, têm colocado a dúvida no coração das pessoas. Hoje, você falar de um ministério, hoje você falar que é cristão, muitas vezes, nossa, tem pessoas que dá até um passinho Você pra perde lá. o amigo. Exatamente. Você quer ver uma área que eu vou citar aqui mesmo, não tenho problema em falar, eu creio que não. Vou comprar, você me vende? Só que eu não tenho dinheiro hoje, eu posso pagar amanhã. Olha, eu sou cristão. A pessoa da loja falou, Deus me livre, aqui eu não vendo para crente, porque crente é tudo caloteiro. Você acha que Meu Deus do céu. esse é um momento que nós estamos vivendo e está sendo perigoso demais? Porque as pessoas querem trazer um Deus que não é o Deus da palavra. Não é um Deus que habita no nosso coração, não é a verdadeira mensagem. As pessoas querem ouvir de coisas que agradem a si própria, o seu próprio ego, a sua própria razão. Eu penso assim, a partir do momento que você pensa assim e nada muda a tua ideia, para que servir um Deus como Deus, Jesus? Para quê? Você não tem necessidade. A própria Bíblia diz sobre isso. Se não vai obedecer, é melhor que não conheça. Verdade, né? Mesmo porque ele fala, seja o teu sim, sim, e o Não, seu não. não, Procedência não, do não maligno. é? Mas tem pessoas que não acreditam nem mais no maligno, né? Tem um problema muito sério com isso também. Mas, meu amor, antes de nós darmos continuidade... Estamos ficando séria, né? Não estamos tão sérias, estamos falando De um e assunto fazendo sério. uma colocação que é necessário. É necessário buscar, porque nós estamos vivendo, olha, faz o quê? 10 dias, uma semana, que nós, infelizmente, vivemos uma calamidade aí das chuvas em fevereiro. E as pessoas estão sem nada. De repente, dormindo, perderam tudo na nossa vida. E nenhum de nós está livre de tudo isso. Verdade. No entanto, o que é mais bonito nisso tudo é que a fé continua. Porque nós vemos nesse momento o número de pessoas abraçando aos necessitados, vivendo a mesma dor. Não passaram pela dor, mas estão chorando aquela dor, juntamente com o irmão. São nesses momentos que a gente vê que ainda existe o amor no coração. A base Não de é? tudo. A base de tudo. Então, é muito importante falar que o amor verdadeiro, provém da alma, provém de Deus Aleluia. mesmo, não é? Dessa Porque maneira. é dessa maneira, porque você
não prova o amor quando você tem muito dinheiro, porque é muito fácil. O dinheiro compra muitas coisas. É muito fácil quando você tem muita saúde, quando você tem tudo, não te falta nada. Parece que você nem precisa de Deus, não precisa de nada. Mas na hora em que as coisas acontecem, porque nenhum de nós está livre de uma enfermidade, Exatamente. como você, como eu, como qualquer pessoa, como quem está nos assistindo, passando por tribulações, inclusive familiares, que eu vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, tudo isso só vem dizer, porque o verdadeiro amigo é o que fala assim, você está vivendo um problema, mas eu quero passar esse problema junto com você. Não é aquele que fala, eu não vou lá ouvir só problemas. Não. O amigo verdadeiro é aquele que sabe que você tem um problema e ele chega pertinho de você e ele fala, eu quero passar esse problema junto com você. Exatamente. E vamos passar juntos. É que é fé sem obra, é inoperante. Muitos dizem ter fé, mas quando precisa, um irmão precisa, uma pessoa precisa. Bem, nós queremos agradecer aqui essas mensagens que estão chegando e vocês estão observando que a bispa está olhando bastante para aquele cantinho, porque nós estamos aqui com uma amiga, ela está conversando e ela está olhando ali, viu, gente? Ela não está falando com a cadeira, não. Que não dá para ignorar, eu quero agradecer a você, minha querida Edna Avilés, que eu vou falar um pouquinho dela. Ela é tímida, hoje ela falou, não quero participar, mas já que a bispa está olhando, eu vou falar assim, que é um prazer tê-la aqui conosco, viu? E muito obrigada a você, Guilherme de Perdizes, por estar participando do nosso programa. A Silvia da Vila Gustavo também, a Flávia de Guarulhos, o Guilherme, a Sheila da Bahia, muito obrigada aí a todos os baianos, um grande abraço, a Marlene do Ceará, a Heloísa de Itaquera, a Sandra de Lisboa, muito obrigada, Sandra, por sempre nos acompanhar, a Amanda de Guarulhos, a Cátia de Vila Leopoldina, o Rui da Bahia, a Denise do Jardim Brasil, muito obrigada, a Neide de Guarulhos também, Bruna de Belo Horizonte, a Juliana de Vila Mariana, a Janice de Guarulhos, a Helena do Jaçanã, também a Cristina do bairro dos Pimentas. Falar em bairro dos Pimentas, eu quero mandar um beijo para você, meu querido amigo cowboy, e a todos aí do bairro dos Pimentas, a você, Leroy, que fez aniversário, querido, a você, querida Denise, e a tantas pessoas aí do bairro dos Pimentas que nós amamos tanto, a Janice de Guarulhos, a Luana lá de Joinville, a Ana Paula de Mogi das Cruzes, a Luciana do Emirado Árabe, muito obrigada, querida, a Tereza de Sorocaba, a Manuela do Piauí, a Ivone de Goiás, obrigada, a Joane do Canadá, lá do Canadá, distante de nós, mas aqui bem pertinho, a Giovana do Curuvi e o Francisco de Santos. E temos aqui também uma pergunta. A paz do Senhor. Quero cumprimentar a Bispa Sandra por belas palavras. Um grande abraço para você, também a Soninha. Amo você, missionária Edna. Muito obrigada, minha querida, por estar participando conosco, com teu carinho sempre, viu? E também vou falar daqui a pouquinho o que mais que ela faz. Meu amor, continuando com essas perguntas e batendo esse papo gostoso sobre a fé, sobre o amor de Deus, sobre essas coisas maravilhosas, vamos falar um pouquinho em relação à família, não é? As famílias hoje. Porque como nós fazermos, como você faz, para incentivar a família a estar dentro da sua igreja. Porque normalmente nós já falamos que é a mulher. A mulher, ela é decidida. A mulher é decidida para tudo. O homem está ali desanimadinho, vamos sair. Se a mulher falar, se arrumar e falar, eu estou indo, ele vai se arrumar e ele vai também, não é? É assim que funciona.
Meu amor, como você consegue fazer com que a família, nos dias de hoje, se unam, que primeiro chega primeiramente a mulher, depois vai chegar o homem, depois vai chegaram os filhos? Como você faz isso e como você agradece isso a Deus? São as orações que trazem? Vocês têm grupo de orações pela família? Como vocês exercem essa forma de atrair a família para dentro da igreja, para que se unam? Não na mesma forma de ser, porque isso é impossível, mas cada um na sua fé, querida. Como você faz? Então, eu achei interessante que você falou, geralmente, antigamente, mulherada, vamos ficar atenta aí, porque a Bíblia diz, ai da mulher segura demais, né, de si. E hoje vamos aproveitar para falar um pouquinho com essas mulheres lindas e maravilhosas. Nós temos um potencial tremendo diante de Deus, diante dos nossos lares, das nossas famílias. É uma força, muitos brincam com a gente que nós somos culpadas por conta da Eva, né? Tudo que não aconteceu de ruim, a mulher, né? E teve um período muito difícil para a mulher mesmo. Mas hoje nós estamos vivenciando. Eu acho que ainda existe esse Existe, mas nós já alcançamos bastante, hein? Vamos continuar, não vamos desistir, não vamos abrir mão desses direitos, não, vamos para cima, porque tem muito mais ainda para a gente conquistar, né? E antigamente a mulher era muito mais presente na vida espiritual da família. Sim. Nós tínhamos muito mais acesso à família através da mulher. Hoje eu me deparo com uma divisão, tá? É mesmo. Hoje, infelizmente, nós temos irmãos, homens, né, compromissados e mulheres descompromissadas. É o inverso. Hoje está existindo o inverso. Exatamente. E nós tentamos o quê? Qual é o meu argumento? O meu argumento é o seguinte: vocês não vão vir para a igreja porque Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai fazer, porque isso nós já estamos cientes que são poderes, autoridades dele. Se vocês vierem para a igreja, é porque vocês sabem e reconhecem a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, todos conhecem. Crucificação, Deus que deu o seu único filho, amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho para que morresse por nós por apenas amor. Ele não tinha mácula, ele não tinha problema, ele não tinha pecado. Simplesmente ele se doou, ele se... para de olhar. Ele se despiu, ele se despiu de toda a tua glória para que se tornasse vulnerável e passar por tudo que ele passou, movido apenas por um sentimento: amor, dom supremo da Bíblia. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor não valeria nada. Se você quer ir para a igreja, você quer sustentar a tua família, você quer sustentar os seus filhos num tempo tão difícil de termos adolescentes em casa, maridos, como você havia citado, né? Drogas, bebida, prostituição, traição. Você quer sustentar tudo isso? Não venha para a igreja, porque Deus vai curar, vai restaurar, vai fazer. A princípio pode te parecer que é isso que está te movendo a ir para a igreja. Mas sabe, eu sinto o seguinte, Bispa, e eu sei que tem muitas mulheres passando por isso e sofrendo silenciosamente. Isso. Não é? Porque a mulher, quando ela ama, e ela é muito esperançosa. A mulher, ela tem sempre esperança de que tudo vai ficar bem. Eu talvez esteja falando com algumas mulheres, e sei que estou dessa forma. Você sempre acredita que vai ficar bem. No entanto, não é bem assim, não é? Hoje, existem várias mulheres com muitos problemas de traição virtual nos lares, que nós vamos ainda conversar sobre isto. Como reagir, não é? Por quê? Porque, na verdade, você se torna impotente. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com esse assunto, porque temos áudios para nós.
Boa tarde, amigos da Rádio Elite FM. Aqui é o cantor Samuel Priscila, aqui da região de Interlagos, Zona Sul de Sampa, curtindo esse podcast maravilhoso da Soninha e essa presença marcante da Visitação da Nazaré. Tá show demais, tá? Obrigada, meu amor. Eu tenho aqui 3 perguntas polêmicas para você, Visitação da Nazaré. Né? A primeira pergunta: traição no casamento. Entre homem e mulher, por exemplo. Quando o homem trai, a mulher trai, independente, né, de quem trai, né? O cristão é obrigado a perdoar ou isso oprime o coração de cada um? Porque o perdão é algo divino, né? Um cristão é obrigado a perdoar uma traição? Segunda pergunta, que um amigo meu que ele frequenta a igreja, não vou citar o nome dele, é meu chefe, que não anda na igreja, mas na igreja dele é proibido tomar café, né? Dizem que na igreja dele o café é estimulante, né? A pergunta é, tomar café é proibido? Fala logo, uma até bom lugar na igreja, fala que é proibido você tomar café. E a terceira pergunta, o mundo, por exemplo. No passado, o mundo já acabou, né? Na época de Noé, acabou em água, né? Hoje, nos dias de hoje, se fala que o mundo vai acabar de uma forma diferente, vai não vir um meteorito enorme na Terra, vai cair e destruir a vida na face da Terra e o mundo vai se acabar. A pergunta é, o mundo só acaba para as pessoas que falecem, que morrem, ou o que diz na Bíblia, ou os cientistas falam, é verdade? Aonde está realmente a verdade sobre o fim do mundo? Bom, Bispo Sandra Nazaré, parabéns pelo podcast, pela sua presença maravilhosa. Soninha, sem palavras, sem podcast tão maravilhoso. E a Rádio Elite FM é simplesmente demais. Boa tarde para vocês. Boa tarde, meu querido. Muito obrigada. A sua pergunta foi importantíssima. Eu agradeço sempre a tua participação e sinta-se abraçado por mim, viu? E vamos responder a sua pergunta. Dá um tempinho antes dos outros áudios. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou sobre a traição. Dentro do casamento. Dentro, né? do casamento. Como que você entende a traição dentro do casamento e diante de Deus, certamente? A princípio, boa tarde, né? É um prazer também estar falando. Pergunta interessantíssima, né? Porque nós estamos vivenciando isso muito. Eu ensino dessa maneira. A Bíblia é clara. Deus abomina o divórcio, ok? Deixar aqui no cantinho. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus delegou ao homem amar a sua mulher ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Quem ama trai, quem ama judia, quem ama humilha, quem ama deixa passar necessidade, quem ama agride. Não consigo associar amor nessas ações, ok? Então, deixa guardadinho. Pensa bem, a Bíblia diz que nós só podemos sair de um casamento se houver a traição. Está desfeito o compromisso diante de Deus. Então, essa mulher ou este homem tem todo o direito de dizer não à continuidade desse relacionamento. Diante de Deus, diante dos homens. Ela pode simplesmente ter uma nova relação mais para frente ou vice-versa. Só que a Bíblia também nos diz do quê? Que o dom maravilhoso é o dom do perdão. Perdão, coisa linda. Como que eu vou perdoar uma pessoa que não me fez nada, não me fez mal? Então eu vou precisar exercer um amor além daquilo que eu penso conseguir ter por você. A Bíblia também fala que qual é o verdadeiro amor? É amar quem te dá trabalho. O amor de Cristo é amar quem te dá trabalho. Quem te só é fácil, como você acabou de dizer anteriormente. Então, se essa mulher, olha aí, mulherada, essa vai a dica para vocês também. Se essa mulher acredita no poder de Deus, tem o teu casamento uma constituição dada por Deus e não abre mão disso, pode vir potestade, principado, pombagira, mulher daqui, mulher dali, que você não abra mão do seu casamento. Lute, mas para lutar tem que estar preparada. Também não adianta ficar lá assistindo a sessão da tarde, vendo o jornal, vendo revista. Ai, Deus está cuidando, Deus está cuidando. Levanta, arregaça as mangas e vai brigar pelo teu casamento, vai brigar pela tua família, vai brigar pelos teus filhos. Se você for capaz de perdoar, primeiro plano, se você for capaz de perdoar, se você for capaz de se levantar
como uma leoa, né? Como a gente briga pelos nossos filhos, né? Como uma leoa e dizer, na meu casamento, não. Na minha família, não. O que Deus uniu, só a morte separa. E sim, nos pés do Senhor, convicta que Deus pode refazer, você pode ir cega, porque Deus faz, Deus restitui, Deus trabalha. Mas, como a pergunta disse, se a pessoa, a mulher quiser. Ou o homem, não é? É. Vice-versa também, não é? Porque a traição não é apenas a mulher perdoar. Agora, mas o homem tem também, limite. Não é? Tem limite. Embora a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, só que existe um limite, né? Porque hoje nós estamos, infelizmente, eu tive um caso há pouco tempo que eu precisei aconselhar a separação de corpos, até que se resolvesse entender que precisa também de respeito. A mulher precisa ser respeitada. Verdade. A mulher, por mais que ela vá lutar, ela vai buscar com Deus, ela está dentro dos princípios bíblicos, mas ela também tem que entender que ela precisa ser respeitada. A mulher precisa respeitar. E ela precisa acreditar nisso. E eu entendo também o seguinte. A palavra de Deus, não sei se eu estou errada, ela fala que o homem não pode repudiar a sua mulher, não é? Nenhum nem outro. E a mulher da mesma forma, quer dizer, é um só corpo, um só coração. Mas muitas vezes a mulher repudia o carinho do homem. Ela não quer. E o homem vai se afastando, porque o relacionamento vai esfriando, com certeza. Da mesma forma, o homem, principalmente, porque ele se encanta pelo mundo e a mulher está lá em oração. Então, para o homem que não está dentro desse contexto, a mulher virou santa, virou sagrada. Então, ele tem um olhar assim, eu não vou mexer com ela, ela está com Deus, ela fica aí com Deus, eu vou viver a minha vida. É difícil ele olhar a mulher e falar, não, ela está certa. E muitas vezes, por mais que ela venha a lutar, ela sofre a agressividade. Porque quando o homem não ama mais, ou vice-versa, eu entendo que o melhor período é o afastamento. Um tempo para se pensar, para se encontrar, para dizer realmente se existe o amor. Vamos ver os áudios, já temos que responder as outras da Rádio Elite, ligados no programa. Eu sou Gilson de Guarulhos, São Paulo, também estou ligado nesta programação. Gostaria de mandar boa noite para os apresentadores deste programa que é sucesso, que tem nos informado a cada dia mais e mais. Um abraço a todos. Muito obrigada. E aí, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Giovana Castro e também estou ligadinha nessa rádio maravilhosa Elite, a grife da música. Ei, Giovana, que linda! Um beijo. Regina Espósito, no bairro de Santana. Parabenizo o programa pela eficiência do programa e pelos talentos do programa hoje que está sendo apresentado. Muito obrigada pela participação. Olá, boa noite. Quero mandar um beijo muito grande para a Rádio Elite do Brasil, São Paulo. Obrigada. Eu sou Abraham da Espanha, desde a Catalunha, daqui de Barcelona, e estou aqui mandando um saludo muito grande para você. E adoro seu programa. Obrigada, eu sempre meu amor. estou com o meu ouvido na Rádio Elite. Sempre. Muito obrigada, Abraham. Olá, boa tarde, aqui de Londres, pela Rádio Elite, Elite TV, e hoje ao ouvir diretamente de Londres. Oh, que coisa linda, muito obrigada. Meu nome é Sophie, estou falando de Barcelona, estou adorando o programa de Jô de Sophie. Muito obrigada. Da onde que é Sophie? Marcele, da França. Muito obrigada. E continuando aqui a resposta à pergunta, ele perguntou o seguinte também, sobre o café. Se tomar café é proibido. O que acontece é que algumas igrejas
elas têm algumas doutrinas e também a Bíblia nos fala sobre os alimentos, aquilo que é bom, que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. E o que não faz bem? Aquilo que nos vicia. Exato. Tudo aquilo que vicia e que nós constantemente colocamos no nosso organismo, obviamente que não vai ser bom. Seja o café, seja a bebida, seja até o vinho que Jesus coloca, não é? Essa palavra. Então, não é que não se possa tomar o café. Muitas pessoas substituem o café, logicamente, pelo outro tipo de... Até me passou a palavra agora, mas eu vou já vou recomendar, não é que não tem tanta cafeína, mas o que acontece? O café, muito café faz mal, porque te vicia, te mantém muito acordado, e tem pessoas que ficam elétricas com o café. Então, substitui-se pela cevada, que não é tão forte e tem aquele gostinho também do café. Mas a Bíblia não fala única e exclusivamente do café. Ela fala do tipo de carne que devemos ou não comer, que é lícita ou não. Ela fala também o tipo de peixes também, que não fazem bem para a saúde. Enfim, ela fala de muitas coisas saudáveis, principalmente os vegetais. Não é que nós devemos nos alimentar mais com frutas, legumes, com vegetais, do que nos tornarmos assim muito viciados em outras coisas, muitas carnes, muito peixe, muita coisa pesada, que nós seres humanos, o nosso organismo é muito delicado, não é? E às vezes a gente abusa um pouquinho, não é? Assim, respondendo a essa pergunta, eu tomo café. Adoro café. E o café, se você souber usar o coador de pano e o coador filtro de aqueles mililitros, pode falar, né, mililitros? É bom para emagrecer, viu? Fica a dica aí, mulherada. Tá? Eu parto de um princípio. A Bíblia fala dos glutãos, né? Um dos 7 pecados capitais, que é a gula, né? Então, eu acho assim... Oh, meu Deus, é difícil. É difícil. Mas tudo... pensar naquele bolo enorme. Nós não somos o sal da terra. Não somos o sal da terra, diz a Bíblia. Deus não é, nós somos o sal. Ou nós não podemos ser salgados demais e nem insípidos demais. Nós temos que ter o tempero certo. Temperança, não temperança. É? Então, se eu tomar um café... Ai, eu tô doidona, eu quero café, eu preciso ficar acordada, eu tenho que ficar acordada. Acredito que aí tá te fazendo mal mesmo, porque você tá colocando uma dependência em algo, sendo que somos livres. Tira um tempinho, vai dormir, tira um cochilo, mas não coloca essa necessidade dentro desse líquido. Assim como qualquer coisa que a gente possa se alimentar, que é lícito se alimentar, comer bem, viver bem. Legumes, gente, legumes é a coisa mais... Eu amo comer legumes, eu gosto sempre de ter legumes. Eu sou apaixonada por legumes, mas não vou comer abobrinha todo dia. Vou comer abobrinha todo dia? Não quero comer abobrinha todo dia, porque vai chegar uma hora que eu vou ficar por aqui com a abobrinha. Vai perder aquele sabor, aquela coisa gostosa. Eu vou ficar viciada, já não estou sentindo mais o sabor. Eu já estou viciada. Aí é um perigo, quando você perde a noção. A noção. Aí eu acredito que qualquer coisa na nossa vida, que se você não saber equilibrar, você é prejudicial para a sua saúde. Você já não está bem, não é? É o cigarro, que você já não necessariamente, está bem. Eu também não vejo muita necessidade, né? Assim, o vinho é uma delícia. Eu sou de família italiana, um vinhozinho, mamma mia, mas não bebo porque meu é paladar mesmo, eu não sou de bebida. Mas um vinho, se você for buscar, um cálicinho desse tamanho, é juvenescedor, que coisa gostosa, né? Mas é equilíbrio, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Verdade. Você
Sorteio. Eu falei. Então, é tudo que você... Agora tem um detalhe. Passou lá no médico, o médico falou, olha, é melhor você evitar o café, porque tá te causando uma azia, Por que não? Né? É verdade, querida. Tudo que é demais, não é? Faz Tudo mal. que é excesso faz mal. Então, Faz já mal. respondemos. Não, tem uma última antes do sorteio. Eu nunca fiquei doidona por causa de café, tá? Vou deixar isso bem claro. Nem eu. Eu fico doidona se eu ficar dentro de casa. Eu fico doidona se me proibirem de passear. A gente tá preocupada, mas aí dá um estresse. Mas meu estresse é não passear. Se eu for passear pro outro. Nunca perdi, porque a Bíblia fala que o homem, a gente não pode perder a consciência. Por isso da bebida, né? É lícito beber, você não pode se embriagar. Por isso que a gente prega para as pessoas terem um controle. O que a pessoa, essa denominação, ela entende que agita, né? Deixa mais ativo. Eu nunca fiquei, nem mais nem menos. Então... Mas é como, é assim, um tipo de você, de uma forma de você... Controlar, é né? uma temperança, na verdade. Não é que é uma imposição, mas uma declaração de temperança. Agora, a última pergunta que ele faz... Deixa eu só acrescentar algo assim. Eu sou assim, se a sua denominação... trabalha com você e explica que não é bom tomar, você entrou de livre e espontânea vontade. Você levantou a mão, você aceita as normas. Então, nada mais justo que você obedeça. Verdade. Né? Respeito, né? Respeito também. Querida, agora, ele também perguntou o seguinte, o mundo, a primeira vez, finalizou em água com o dilúvio. Ele perguntou como vai ser agora, se o mundo vai acabar realmente, vai ter um final do mundo, ou se todas essas coisas não significam o final do mundo e o mundo vai continuar. Olha, essa é uma pergunta para uma pastora, uma bispa mesmo, não é? Eu confesso dessa maneira. A Bíblia diz que de água o Senhor se arrependeu, por isso nós temos o arco-íris. Eu não sei se vocês sabem que a ciência explica várias coisas, mas o arco-íris para nós é uma... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. É uma confirmação de Deus que o mundo não acabará mais em água, né? Então, Deus se arrependeu, tal, aquela coisa toda. Só que eu acredito, sim, no fim das coisas. Eu acredito, não sei de que maneira, assim, as pessoas têm várias, uns falam que vai ser em fogo, outros falam que vai vir um terremoto. Os sinais estão claros, isso vamos deixar, né, vamos deixar bem claro que os sinais é para se observar e se levar a sério. Né? É tempo de conversão, é tempo de mudança, é tanto de transformação. Verdade, né? Não fica que nem a bispa lá no começo, cogitando em 2 pensamentos, né? Tomar uma decisão. Mas haverá um arrebatamento, sim. A Bíblia fala sobre o arrebatamento, que o Senhor vai acordar os salvos e acordar os não salvos e virar num cavalo, né, fogo, aquela coisa toda. Enfim, e tem um arrebatamento pessoal, irmã. A gente pode morrer a qualquer momento. Eu acho assim, como eu sou uma pessoa extremamente curiosa em todas as coisas que eu faço, nos meus estudos, no meu trabalho, nas minhas amizades. Eu sempre gosto de conhecer profundamente aquilo que eu faço, que eu quero fazer, enfim. E eu quero realmente, na minha forma de ver, na minha existência, eu quero olhar para Jesus. Quero morar com ele. No passado viram a face de Jesus, eu quero ver também. Eu não sei de que forma, se no céu, não sei de que forma, mas eu quero fazer de tudo para estar frente a frente, não é? Porque hoje nós cremos nesse Deus, mas nós cremos pela fé, pelo que nos contaram lá atrás, pelo que meu pai contou, minha mãe contou, por religiões super diferentes um dos outros, mas a mesma fé. Então, por que eu não quero e não desejo profundamente olhar a face do meu Criador?
Eu desejo isso. Eu desejo. Então, se esse é o meu desejo, ele há de cumprir. E eu desejo eu espero que, seja como for, que o mundo acabe com amor. Que o mundo não acabe com da forma conflitante entre os homens. Que o mundo acabe por vontade de Deus, mas não pela briga, pela guerra, pela falta de amor, pelo esfriamento de corações dos homens. Eu espero em Deus que os homens acordem, que a humanidade veja que é tão linda a vida, com tantas coisas que Deus nos proporcionou, porque se você ler o primeiro livro da Bíblia, ele começa nos entregando tudo na criação. Primeiro ele constrói as luzes, o céu, as estrelas, as luminárias, ele põe os animais, depois ele entrega tudo para nós cuidarmos. Então, por que nós não temos que pensar nisso? Então, essa é a minha filosofia de vida, viu? Não é o meu parecer aqui, que é de março, né, para mim. Da galáxia. Da galáxia, pronto. Eu particularmente acredito, sim, no grande arrebatamento, né? Eu acredito na vinda de Cristo, né? Sim, há um tempo determinado para essas coisas acontecerem. E é como eu já falei, como a irmã falou, mas é a gente, né? Dessa maneira mesmo. Tá tudo muito fora daquele contexto, né? Os valores estão muito distorcidos e não é as mãos de Deus que está acontecendo essas calamidades todas, são consequências das nossas ações. As nossas ações, né? Olha, uma coisa tão interessante que eu quero falar aqui é que nós temos o hábito de achar que se eu pegar aqui e forçar, eu quebrei. Mas o meu sentimento de olhar com os olhos maus, porque a Bíblia fala, se teu olho for mau, tudo ao teu derredor é ruim, tudo é mal. Então as pessoas elas precisam se olhar para dentro delas mesmas hoje e tentar achar um caminho. Precisamos achar um caminho, precisamos entrar num bom senso, né? Do que realmente se acredita ou não se acredita. Mas o fato de não se acreditar, por que você se anula como pessoa e se torna uma pessoa ruim? Você não precisa acreditar para ser bom. Você tem que ser bom, custa você ser bom. Já que você não quer em nada, você não quer seguir nada, você não quer nada, pelo amor de Deus, pelo menos seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa agradável, faça o bem, faça o bem sem olhar quem, né? Procure ajudar, procure estar em constante comunhão. Muitos falam aí que Deus é o universo, é só o universo conspira, o universo... vamos fazer a diferença. Vamos ser melhores. Ninguém está impondo religião, ninguém está empurrando na goela abaixo religião para ninguém. Mas, por favor, uma das características do nosso Deus é a bondade. Ser bom é tão gostoso. Ser bom não dói, gente. Não dói ser bom. Fazer o bem. Mas, olha, irmã, a senhora não sabe. Eu tô cansada de ajudar e só levo porta na cara, só levo palavras desagradáveis, só pessoas me traem, né? Deixa. Fica quieto. Fica quietinho. A hora da justiça chega para qualquer um, para todos. Deixa que quando Deus contemplar o teu coração, tá sendo humilhado, tá sendo massacrada, tá sendo traída. Eu vou dizer em nome de Jesus, a Bíblia diz, nada que esteja encoberto que Deus não possa revelar. O Senhor vai trazer a existência da tua vontade sobre este processo e Deus vai eliminar. Eita, ó, já tô querendo lá, eita, já tô segurando. Eu tô... Eita Deus. Meu amor, e diante de tudo isso, nosso programa quase finalizando, nós não podemos deixar de presentear as mulheres, principalmente, primeiramente, com estas bolsas lindíssimas aqui para comemorar o Dia da Mulher. Eu Linda, quero que hein? você bonita, não é? Lindíssima. As caras da riqueza, meninas. Meu amor, eu quero que você sorteie e vamos ver para quem
para quem Deus vai permitir, né? Nessa vitória aí, ó. Vitória, hein, mulherada? São duas. Vai arrasar lá duas bolsas lindas. E também ela é assim, carteira, mas ela também ela tem uma correntinha aqui dentro que eu já vi. Então, ó, fechar o olho, né, pra não falar que tô vendo. Nossa! Olha que coisa linda. A Gabriela lá do Recife é longe. É longe, Gabriela. Deus é contigo, hein, Gabriela? Essa não chega, mas vai chegar uma aí, em nome de Jesus. Vai. Vamos sortear Vamos sortear outra, né? Aliás, você já sorteia duas. Tá. São duas bolsas. Uma. Ai, vou fechar, né? Eu tô lendo, aí eu não consigo ser honesta comigo mesma. Vamos lá. Nossa, eu tô com a mão pra longe, hein? Belo Horizonte. Goiás. Que mistério é esse, Jesus? Vamos tirar outro. Vamos tirar outro. Mas, ó, posso falar algo da parte de Deus, assim? Essas pessoas que estão saindo no sorteio, talvez você não esteja levando essa bolsa, mas você está sendo lembrada e vista hoje por Deus, hoje na sua casa aí. Amém. Nossa, Piauí. Santos. Santos pode ser? Pode ser. Bom, vai você. Francisco de Santos, você vai presentear ou a sua namorada ou a sua esposa. Está aqui o Francisco de Santos. E a outra? Vamos lá, obrigada. Francisco, é só dar um alôzinho aqui para nossa produção. Silvia de Vila Augusta. Silvia de Guarulhos? Vila Augusta. Não, Vila Gustavo. Vila Gustavo. Não. Silvia, muito obrigada, meu amor, pela sua participação. Não, são as duas. Muito obrigada pela sua participação. Tudo de bom, querida. Deus te abençoe. Silvia, da Vila Gustavo. E minha querida bispa, que é um presente para você do programa Momentos, desejando a você muitas felicidades. E eu quero agradecer a nossa querida Edna Avilés, que nos presenteia toda a semana com essas canecas lindas, maravilhosas, desse programa Momentos, e que está preparando uma surpresa para o Japa. Também. Gostou, querida? Nossa, amei. Nossa, eu fiquei lindona, né? Ó. Não, você gatona, né? Que ficou. Ficou gatona, gostei. Você não é que ficou. Nossa, que lindo, né? Fez milagre aqui nessa cheia. Ai, muito obrigada. Meu amor, antes de finalizarmos o programa, eu gostaria que você deixasse, eu quero que você deixe uma mensagem sua para as mulheres, para os homens, para todas as pessoas que nos assistiram, nos ouviram pela Rede Elite de Comunicações. Deixa a sua mensagem como bispa, como mulher, como mãe, como ser humano. Fique à vontade, querida. Amém. E deixe o seu contato também, por favor. Ó a cola. Tá. Eu sabia só o telefone do meu esposo, você acredita? Decora. E aí eu me anulei para isso. Mas enfim, tá aqui. Eu quero deixar para vocês, assim, da paz da parte do Senhor. Eu levo muito isso na minha vida, independente qual for a sua religião, independente no que você crê nesse momento, o que está sendo bom para você nesse momento. Eu acredito que desistir jamais. Não existe desistência para quem crê, para quem acredita. Não importa se o cenário está ruim, não importa se a situação está parecendo que não tem mais jeito, não importa ou se as pessoas não estão acreditando. Aprenda a acreditar em si próprio. Aprenda a acreditar que você pode mudar
esse quadro, que você pode mudar essa situação, que você, buscando diante de Deus, do Altíssimo Soberano, há jeito para todas as coisas. Ah, mas bispa, a morte deixa com Deus. As coisas que estão mortas, o Senhor tem um jeito tão especial de nos trazer existência de novidade. E eu vejo Deus mudando páginas, mudando folhas, mudando histórias, porque simplesmente teve o hábito de acreditar. Não desista. Eu passo dificuldades, eu tenho meus momentos, eu preciso provar a minha fé, mas uma das coisas que eu aprendi na vida é não desistir, porque não está acontecendo agora, não é o momento, mas desistir jamais. Acredite, põe a sua fé em ação e regaça as mangas, né? Pastor, vou chamar também, né? Porque é o hábito da gente, né? Mas eu quero dizer para você, não desista. O Senhor, Ele está vendo tudo e nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. E quero usar a minha autoridade, né, espiritual agora para profetizar sobre a vida de todos que assistiram, que todos que estão aqui, essa equipe que está aqui com Cris e o Japa. Sônia. Que Deus venha abençoar Muito vocês tremendamente. Que o E Senhor o venha querido entrar aí no culto Cancan. profundo e escondido. Que Deus vai fazer um grande projeto ainda, né? Um grande projeto. Ali. Meu contato é 011, né? 9575000493. Bispa Sandra Nazário, quando precisar de uma palavra, um consolo, uma voz amiga, né? Pode ligar pra gente sem problema nenhum, tá bom? E de antemão também agradecer pela confiança, pelo carinho, meu amor, pela muito recepção. obrigada. A minha pastora aqui também, em nome de Jesus, foi muito gostoso. Obrigada. Se de alguma forma, né, a gente ficou meio... Seja sempre bem-vinda aqui, meu amor. Amém. Muito obrigada, querida, de antemão. Eu quero agradecer a sua presença, mandar aquele carinho, aquele abraço a todos da sua igreja, aos seus familiares e principalmente a você pelas suas palavras, porque ninguém vem aqui por acaso. Eu creio. E nós estamos no 1º dia de março. Muito obrigada por receber esta mulher com tanta sabedoria e com um coração tão grande, nos deixando esse exemplo de vida. Bem, a minha mensagem final hoje aqui, desejando um excelente mês de março a todos, e especialmente a nós mulheres. Primeiramente, eu quero agradecer toda a nossa equipe aqui, ao Cancan, a Dona Isabel, um beijo, a você, Japa, a você, Cris, muito obrigada sempre pelo carinho. A minha mensagem é a seguinte: quando nós tomamos muito sol, nós ficamos muito bronzeadas. E quando nós passamos por alguém, todos veem que nós estivemos sob a luz do sol. E eu entendo que quando nós nos aproximamos muito de Jesus e de Deus, muitas pessoas vão entender que a sua luz não é do sol, que a sua luz provém de Jesus. Pensa nisso. Eu quero deixar a todos um grande beijo. Muito obrigada pela sua audiência. Nosso programa vai estar daqui a pouquinho no YouTube. Não esqueça de você se inscrever lá, dar o seu oi, manda sua mensagem e se inscreva pela Rede Elite de Comunicações. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira. Muito obrigada. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.